Beleza, com Carlinhos Perandré, direção geral de Bruno Fernandes, estamos abrindo mais um Assisite Esporte. Hoje o meu convidado é o professor Davi Valverde da FEMA e a gente vai abordar aqui a estreia dos dois clubes de Assis no Campeonato Paulista da segunda divisão, agora Campeonato Paulista Sub-23. O Vossen segue treinando, o Atlético Assisense também. Professor Davi Valverde, a expectativa é boa dos dois clubes aí visando a estreia. Olá a todos, realmente mais um ano aí de futebol profissional na cidade de Assis, as duas equipes vêm bem representadas, eu acredito que estratégias novas, agora o Assisense com uma nova possibilidade de diretoria executiva, o Vossen vem também com uma força-tarefa muito grande, muitas pessoas envolvidas, acredito que a gente vai ter um campeonato muito disputado em 2018. As dificuldades são enormes, né? A questão financeira na montagem da equipe é muito grande, professor. Sem dúvida, Pedro. Até as adequações que a federação exige para o clube, a questão dos médicos, e o tempo de preparação também acaba não sendo muito grande, porque todas as equipes que trabalham, você fala desde preparador físico, fisiologista, fisioterapeuta, técnico, a direção técnica, tudo isso é remunerado. Então eles já precisam estar trabalhando, recebendo, e a gente vai ter renda aí a partir do dia 8 de março, para poder embarcar com todos esses gastos. O professor Davi Valverde fala em nome de Casa Imobiliária, um bom motivo para você negociar. Macena seria o treinador do Atlético Assisense. Aí, questões financeiras impediram que ele assumisse o clube. O presidente do Atlético Assisense, Beto Credim, agiu rapidamente, trabalhou rapidamente nos bastidores e anunciou Vitor Nardi como novo treinador. É da casa e conhece bem o futebol, né, professor? A gente conhece o Vitão, o trabalho dele há bastante tempo, é a grande oportunidade. Eu acredito que ele teve ali, no outro jogo dos avaliados, que a gente pôde estar percebendo ali, tanto o Fernandinho assumindo naquele momento e o Vitor naquele jogo dos avaliados, um bom jogo de futebol, um jogo aberto. Agora, claro que quando ele começar o campeonato realmente, que vale os 3 pontos, aí a gente vai ver exatamente o perfil tático de cada técnico. Mas eu acredito que é uma grande oportunidade e eu também sempre bati na tecla, Fernandé, da necessidade de a gente intercalar jogadores da cidade de Assis no perfil dos atletas profissionais. Mesmo os que são contratados, monta-se uma equipe aí com 15, 18, 20 atletas, a necessidade de colocação de atletas de Assis. E agora a gente vai ter um comando técnico também de alguém de Assis já conhecido. Vamos torcer para que tudo dê certo também para o Atlético Assisense. O Assisite Esporte é um oferecimento de Guincho Nascimento, 24 horas em Assis, região Guincho Nascimento. Professor, você é favorável ao horário das 10 horas da manhã? Parece que os dois clubes mantêm esse horário na disputa das partidas da segunda divisão paulista Sub-23. O Vossen deliberou em reunião da diretoria executiva que o primeiro jogo vai ser às 10 em casa, o segundo jogo mandado vai ser às 3 horas, o terceiro jogo mandado vai ser às 10 e o quarto jogo mandado vai ser às 15 horas. Então vamos intercalar estes horários para verificar aí se o horário das 15 horas é mais interessante. Eu pessoalmente acredito que pela baixa renda que a gente teve até hoje nos horários das 10 horas, com exceção do derby, com exceção da fase aguda, que aí o torcedor comparece mesmo, tanto do Assisense 2013, o estádio estava lotado, como alguns jogos do Vossen em 2016 e 2017, eu sou favorável à mudança do horário para as 15 horas. Também porque o campeonato se desenrola a maior parte no período de maior frio. E de manhã, o tonicão venta muito, então afasta muita gente do campo, essa primeira fase inteira. Mas o Vossen vai articular os horários das 10 e das 15 horas e depois a gente vai ver um patamar ali, fazer uma base, se tem diferença e o que é mais viável. Tem uma dificuldade da questão do médico. O médico sempre esteve no horário das 10 horas e facilita para ele. O horário das 15 já é mais complicado para que a gente consiga todos os médicos aí para atender o pessoal. Vamos fazer essa experiência e verificar o que é possível fazer. Davi Valverde falando em nome de Shannon Sorvetes, distribuímos para toda a região Shannon Sorvetes aqui no Assisite Esporte. Quero dar uma ótima notícia para o futebol profissional de Assis, para o esporte em geral. Em breve o Tunicão será iluminado. Uma excelente notícia, professor. Olha, é algo que nós esperamos há décadas. É algo tal como a cobertura e tal como a conclusão, pelo menos
a parte de reestruturação, da parte daquilo que seria o nosso suposto tobogã, ou seja, atrás do gol, das cabines de entrada ali do estádio, aquilo ali precisa também ser remodelado, precisa dar um pouquinho mais de conforto e segurança, nem que se feche o anel, né, Perandé? Fechar o anel a gente sabe que realmente tem muito concreto, tem muito valor envolvido, mas uma outra urbanização, um aspecto de melhoria daquelas condições seria interessante. E a questão da iluminação é algo absolutamente espetacular para todos nós. Vamos torcer para que isso realmente, a gente sabe que essas verbas são todas, tem etapas de licitação, de tudo, né? Vamos torcer para que seja rápido isso, para que as duas equipes possam colocar um futebol no período noturno e a gente possa ter um público diferenciado aí, um público que geralmente trabalha, um público que não tem tempo, e que a família assisense tenha a oportunidade também de uma praça de esportes com atividade noturna em Assis. Muito bem, a iluminação está chegando no estádio Tonicão. Em breve, a Prefeitura Municipal vai colocar a iluminação, tão esperada iluminação no estádio Antônio Viana Silva. É o primeiro passo e depois, na sequência, eu tenho certeza que a cobertura virá também. Estou falando aqui no CCT Esporte, ao lado do professor Davi Valverde da FEMA, e oferecimento Superborda Pizzaria. A cobertura pode vir na sequência, professor. Exatamente, eu acredito que a cobertura ela cria uma situação para jogo em qualquer situação. Incansáveis vezes a gente já via as nuvens rondando o Tonicão, André, e o pessoal não ia, o pessoal não se afastava. Às vezes o jogo começava, aí abre o sol e, né, aí você tinha um acúmulo de pessoas que, eu vou ver o jogo. Então eu acredito que a cobertura e a iluminação, elas criam um patamar para o futebol de Assis, inclusive junto à federação também. Né? Uma cidade que se preocupa com o esporte, se preocupa com os seus dois times. Então dá uma outra imagem também, junto à federação, junto aos árbitros que aqui vem. É sempre essa situação de conforto para o torcedor e para quem assiste o espetáculo, cria uma situação muito positiva para a nossa cidade. Quando joga o Assisense, parte da cidade de Assis está envolvida. Quando joga o Vossa, parte da cidade de Assis está sendo também disseminada por todo o estado de São Paulo e Brasil. Não só porque você vê os aplicativos. Hoje, com 2 cliques, você vê todos ali, gratuitamente tem aplicativos de todos os campeonatos. Então, está ali uma divulgação muito maior do esporte, das divisões de futebol, por meio desses aplicativos. E você tem ali a possibilidade de todos os jogos estão colocados, estão disponibilizados, tem um placar atual, né? Então, hoje, o esporte também principalmente o esporte de futebol profissional, é uma via de comunicação e de imagem da cidade muito forte. Se a gente tiver um estádio coberto, tiver um estádio iluminado, a gente vai ter maior visibilidade disso aí. Campeonato Paulista Sub-23, segunda divisão, como queiram, 40 clubes disputam agora em 2018, uma competição bastante regionalizada aí pela Federação Paulista de Futebol, em nome de Bem Viver, Assistência Familiar Santa Rosa, o grupo do Vossa, e são velhos conhecidos, professor Davi. Exato, e de novo, voltando aqueles clássicos, aquelas clássicas pedreiras que a gente já sabia sempre, jogar em Santa Cruz é pesado, jogar em Tupã é pesado, né? Então vamos ver aí, Andradinho então nem se fala, vamos torcer. Quando peguei ali o regulamento, eu fiquei temeroso, vou falar a verdade para você. Os 8 clubes ali, 3 vagas diretas é muito pouco, você tem muita equipe boa para disputar só 3 vagas, e são 5 grupos de 8, né? Então são 3 grupos, os primeiros 3 de cada um dos 8 se classifica. E apenas 1/4 melhor por índice técnico de todos os grupos é que vão compor o quadro das oitavas de final, que são os 16. Então eu acredito que seja um campeonato mais disputado do que os anos anteriores. Cada ano que passa fica mais difícil a competição. Muito mais difícil. Nós temos na A3 agora, caem 6 times, dentre eles ali hoje. Marília está na zona de rebaixamento, hoje Mirim está, quer dizer, essas coisas podem mudar a cada instante. Mas você tem times ali muito fortes, de muita tradição. E por que a gente fala de time forte de tradição? Eles vêm com investimento, são bandeiras fortes. Você pega um 15 de AU, uma Entre de Bebedouro, você pega a Comercial de Ribeirão Preto. A hora que eles abrem para montar o time profissional, André, as empresas vão em cima, porque tem visibilidade nacional. E esses times, na 4ª divisão, complica para os times que têm menor poder aquisitivo, como o Vossa Assisense, para poder também montarem elencos compatíveis com
o investimento que esses clubes têm disponível. Uma última pergunta para fechar a entrevista com você. Edson Vieira, o novo técnico do Vossen, treinador experimentado, Davi. Grande sonho, grande luta para trazer o Edson, uma pessoa absolutamente idônea, conhecedor, professor mesmo, é um sujeito abnegado e dentre as equipes que, todos os treinadores que passaram por esses nos últimos tempos, ele é um formador de grupo, sabedor que ele monta times competitivos e muito fortes e pessoalmente vários momentos que tive contato com ele, uma característica importante, diferente de outros treinadores, ele trabalha muito o aspecto emocional e psicológico dos jogadores. Isso a gente conversou bastante, porque uma divisão, a quarta divisão é a divisão do erro. É a divisão que aos 30, 35 minutos o pessoal começa a errar muito, até pela fadiga muscular. Então, ele estava comentando que ele trabalha muito essa questão para minimizar os erros no final do jogo. Ele falou, time meu, se está concentrado, não toma gol depois dos 42, 43 minutos. Não toma, porque não vai sair mais. Ou se vai sair e está perdendo, aí tudo bem. Mas só toma gols de bola parada, porque aí você não tem como prever como que uma outra equipe pode organizar e trabalhar algo para o qual você não está preparado. Falou, com a bola rolando, os meus atletas são concentrados o suficiente para impedir que a gente leve gol e perca jogos do jeito que a gente já vem perdendo nos últimos minutos aí, perdendo classificações importantes, tomando 2 gols em 3 minutos, como a gente viu nos últimos tempos. Professor, obrigado pela sua presença aqui no City Sports. Obrigado mesmo. Com a apresentação de Carlinhos Perandré, a direção geral de Bruno Fernandes, o City Sports fica por aqui.